Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um robozinho, tá? Muita gente me questiona a respeito de robôs para começar com capital reduzido, né? Tem pouco capital, qual robozinho seria interessante, tá? Dentro do nosso drive, da nossa biblioteca, você vai encontrar três opções, que são o 1277, o 1253 e o 461. Tá? São dois robôs com baixa frequência e estes que eu vou trazer aqui que tem uma frequência maior de operações. Tá? E diferente do que você vê por aí, né, do que o marketing vende por aí para gente, você começar com um baixo capital, você vai ter dificuldades, tá? Em relação a realmente tirar um dinheiro ali líquido interessante do mercado. Então quem tem pouco vai fazer pouco, tá? Essa é a realidade. Quem tem mais capital para trabalhar, consequentemente também está sujeito a fazer mais dinheiro no mercado financeiro. Mas eu considero um robô interessante para a pessoa começar a dar um pontapé inicial, de repente começar a trabalhar com alavancagem, né? Momentos de fazer uma alavancagem no robô para tentar melhorar a curva e tentar tirar um retorno líquido realmente real, interessante desse mercado. Tá com medo, né? Quer começar a explorar o mercado agora, também é um ótimo robozinho. Tem outros robôs próprios, já gira robôs de outras empresas e tá em busca de robôs para incluir no seu portfólio, também é uma boa opção, tá? Então vamos começar, mas o vídeo principal vai ser em relação ao capital mínimo, né? E quanto de retorno líquido a gente consegue trazer realmente e algumas formas de você tentar maximizar esse retorno, né? Então esse robozinho, essa é uma conta controle, uma continha real, tá? 1º de janeiro de 2023 até a presente data, 20 de outubro de 2023. Vou trazer as características desse robô também aqui, tá? Ele tem R$ 2.110 acumulados. Fator de lucro de 1.60, payoff 1.21. Taxa de acerto 56%. Fator de recuperação, tá? Média dos dias positivos e dias negativos. Essa é a curva de capital deste robô. O drawdown máximo que a gente teve nesse período foi de R$ 393. O maior loss diário de 80 e o maior gain diário de 79. E esse foi o nosso mês a mês. Beleza? Então, característica desse robô. Ele vai trabalhar aqui, no caso, está com um mini contrato, né? Então, para a base mínima de um mini contrato, ele tem um stop loss de R$ 80 e um stop gain também de até R$ 80. Então, é um robô bem tranquilo, tá? Nesse sentido. O drawdown máximo nesse ano, até a presente data, foi cerca de R$ 400. Tá? O capital mínimo para você começar com esse robô é R$ 1.500. Então, teve um drawdown bem tranquilo, né? Perto dos R$ 1.500. Seria aí, vamos aproximar, né? 30%, porque tem as custas, né? O que faz o drawdown ficar um pouquinho maior. Então, a gente teve aí 30% de risco nesse período, digamos assim, tá? Em relação ao Monte Carlo desse robô, por que ele tem que começar com um capital de 1.500, né? Porque aqui no Monte Carlo, tá? Essa aqui são 2.000 simulações, considerando o período de maio de 2020 até junho de 2023, de real time também, tá? A gente percebe que a gente teve um pior cenário de R$ 1.279. Então, com 1.500, teoricamente, a pessoa estaria protegida e permaneceria com o robô ligado, tá? Dentro disso, a gente tem o menor, o médio e o maior rebaixamento, tá? Ou pegar o médio e o desvios padrões também, que é interessante. Para que a gente usa isso, Marcelo? Para balizar nossas expectativas matemáticas futuras, né? E para fazer um gerenciamento mais correto. Então, a gente sabe que pelo menos 1.500 de capital, pontos de alavancagem. Pode-se considerar o drawdown médio mais os desvios, tá? Então, seriam pontos de alavancagem na curva. Ou considerar aqui o menor, o médio e o pior. Então, vou começar com 1, mas posso chegar a 10. Então, uma pessoa começa lá com 2, aí depois ela coloca mais 4, né? E guarda 6,
se vier nesse pior cenário, seria um exemplo, tá? Ou ela começou lá com seus R$ 1.500, em determinado momento está sobrando um dinheirinho a mais, ela quer tentar otimizar, maximizar esses ganhos dela, né? Fazer com que a curva dela fique mais interessante, lembrando que ela vai estar tomando mais risco, não vai estar diminuindo, mas você usando os pontos de rebaixamento, você dilui esse risco, né? Em vez de entrar em qualquer momento da curva, você pega como balizador esses 3 pontos, por exemplo, né? E vai distribuindo seus contratos conforme também a curva vai evoluindo, vai te entregando capital, é possível ir fazendo isso, tá? Então teve um pior período de estagnação, né? O que seria normal até um período de estagnação, não teve, né? Mas pela projeção de Monte Carlo pode vir a ter, que é projeções futuras, expectativa matemática futura, a partir de dados que ocorreram, né? Então de 2020 a 2023, meio do ano, teve determinado resultado. E a partir dali a gente faz o teste de Monte Carlo e projeta perspectivas futuras, né? Então pode vir a ocorrer até um pior período de estagnação de cerca de 154 dias, né? Então é um período de estagnação aí praticamente, vamos aproximar de 5 meses, né? 5 meses aí ficar de lado seria extremamente normal. Média de estagnação 49 dias e o melhor período de estagnação durou cerca de 18 dias. Dentro desse contexto a gente teve pode vir a ter o melhor mês de até 1.341, né, como um pior mês de até R$ 490 e está tudo dentro da normalidade, com uma média mensal, né, dentro das nossas expectativas, de R$ 351,89. Tá? Dentro dessas 2.000 simulações, a gente teve 31 trimestres negativos, então isso representa 1,55, tá? E 216 meses negativos, o que representa 10% do total de simulações com possibilidade de meses negativos. Então esse é o Monte Carlo, né, para você balizar. Se a gente pegar o drawdown máximo nesse período, foi cerca de 393. Então ele girou próximo do menor rebaixamento. Ele não chegou no médio, muito menos no médio, mais os desvios. Mas a gente tem que ter em mente esses números para balizar. Mas ele deu oportunidade aqui, quem trabalha com gerenciamento, por volta do menor. Tá? 315, a gente bateu 393 e teve vários períodos aqui, né? 1460, 1160 aí, vamos aproximar, cerca de R$300, então chegou próximo. 1480, não, 1600, 1600 aqui também, ó, né, daí um bom ponto de alavancagem de cerca de R$300 no médio. 740, aqui também deu outro ponto de alavancagem, né? Se a gente pegar ali o menor, então, ó, então a pessoa, por exemplo, iniciou com o seu mini contratinho e está usando como balizador os 3 níveis de rebaixamento. Então surgiu várias oportunidades, né? Aqui, por exemplo, 740 retornou aqui para cerca de 400, ou seja, aqui a gente teve o menor rebaixamento, a pessoa colocou mais um contratinho. Aqui depois, ela 1460, 1160, cerca de R$300, está próximo do médio. Então a curva veio apresentando, né, 1570, também mais uma vez. R$1.585, não chegou. Então aqui, pelo menos essa curva aqui, né, nesse ano a gente teve pelo menos 4 boas oportunidades de alavancagem. Se a pessoa foi distribuindo os contratos nesses pontos, né, a curva dela dobra. Então ela ganhou isso aqui com um, ela colocou outro, o rebaixamento também foi bem aqui, ó, não chegou nem vir muito. Foi, então a curva dela estaria teoricamente, né, fazendo desta forma aqui. Eu vou começar a fazer uma conta fazendo esse tipo de alavancagem a partir do ano que vem para mostrar para vocês, mas aqui a curva dela estaria 3 vezes pelo menos mais de resultado, tá? Se ela fez esse tipo de alavancagem respeitando o Monte Carlo aqui, você pode considerar aí tranquilamente que ela estaria girando em torno de R$6.000 aí
E se ela colocasse ali um contratinho, né, a cada rebaixamento, 2, aí depois veio no novo rebaixamento, ela já está com 2, ela teria que colocar mais 2, né, mais 4, porque daí ficaria com 4, veio no novo rebaixamento, né, se ela for fazendo dessa forma. Só que dessa forma, e dobrando a quantidade, eu acho que fica agressivo, né, fica um pouco mais perigoso, digamos assim. Então, acho mais interessante a pessoa, por exemplo, tá com 1, aqui ela vai com 2, né, deixa com 2, e depois pegou um próximo período de rebaixamento, ela coloca mais 1, vai para 3, então a gente teve 4 oportunidades, ela estaria trabalhando ali em torno de 5 contratos. Né? Então ela estaria com a curva dela pelo menos ali nos R$6.000, mas ano que vem eu vou fazer isso na prática, esse tipo de alavancagem, vou usar esse robô que eu gosto muito desse robô, para mostrar para vocês, beleza? Então o robozinho com 1.500 teve 2.110 acumulados, só que daí a gente tem a seguinte situação, né? Vamos pegar em trimestres, né? Trimestre, começou aqui o primeiro trimestre, terminou positivo, né? Foi 1 positivo, aí 1 0 a 0, depois outro positivo. Iniciou o segundo trimestre, 385 positivo, perdeu, né? Depois ganhou aqui, então terminou esse segundo trimestre positivo. Aí iniciou o terceiro com menos 136, foi para 229, depois 174. Então terminou esse terceiro trimestre também positivo. E agora ele está abrindo o quarto, né? Que é outubro, novembro e dezembro. Tá? Abriu com alguma certa gordurinha aqui o mês de outubro. Então, trimestre ele conseguiu fechar os 3 trimestres que já passaram aí nesse ano, né? Esse agora vai abrir o último, conseguiu fechar positivo. Mas a grande dificuldade do pessoal é suportar períodos como esse daqui, tá? Então, às vezes a pessoa veio aqui, né? Ela acostumou com uma dinâmica, né? Ah, pô, perdeu, mas perdeu, pô, ganha, ganha bem. Aí, de repente, ela pega 3 meses aqui, né? Menos 20, 62, é menos 136. Muita gente desiste aqui, tá? Então, aqui está o grande segredo aí, né? Para a pessoa. É muito difícil, o pessoal, a maioria desiste nesses períodos aqui, mas se ela tiver um Monte Carlo como base, ela permanece. Depois pegou lá e foi embora, tá? Agora vamos trazer uma realidade líquida, né? O pessoal mostra muito o retorno bruto, mas esquece de trazer o retorno líquido para mostrar realmente o capital que a pessoa consegue extrair do mercado e mostrar que com pouco capital você também vai ganhar pouco dinheiro. Né? E nessas fases de lateralidade, quem está com pouco capital sofre ainda mais, tá? Então aqui, por exemplo, a gente teve 944 operações, né? São 10 meses, 944 operações, vamos dividir pelos 10 meses, daria uma média de 94 operações mensais, né? Mas se a gente dividir pelos pregões aí, pelo menos 2, 4, 6, 24 pregões, né? Não funciona de final de semana. A gente tem em média 4 operações diárias, tá? Só que a gente tem, se ele abre 4 operações para comprar ou para vender, ele tem que fechar ela. Então seria 8 operações diárias, tá? Porque se ele abre uma compra, ele tem que fechar ela. Se ele abre uma venda, ele também tem que fechar. Se a gente teve 944 operações nesse período, a gente tem que multiplicar por 2, que daria 1.188 operações. Tá? Então aí se a gente pegar essas 1.188 operações, se a pessoa tiver uma assessoria, eu vou pegar como base a XP, tá? Com uma assessoria e taxas da B3, cerca de 50 centavos. Então ela teve um custo de R$ 944 em taxas, beleza? Se a gente pegar uma VPS para a gente operar esse robô, esse único robô, você vai poder pegar um servidor com uma configuração diminuída, né? Então, por exemplo, eu vou pegar o exemplo da Loca Cloud de R$ 29,90, R$ 30. Se a gente multiplicar pelos mesmos 10 meses, a gente tem R$ 300 de custo com a VPS. Beleza? E aí vai ter o imposto de renda 20%. Alguma coisinha já vai vir na fonte, mas é 20%. Então, vamos pegar aqui 2.110, R$ 2.110 menos
R$ 944 de taxas, dá 1.166, menos 20% de imposto, 932, menos R$ 300 de uma VPS. Então sobraria para a gente cerca de R$ 632. Vou arredondar, tá? E vou deixar cerca de R$ 600. R$ 600. Então, considerando que o nosso capital recomendado é R$ 1.500, a gente tem um retorno líquido de 40%, tá? Então a gente tem um retorno líquido de 40%, que seria os R$ 600. Esses 40% dividido pelo número de 10 meses, a gente tem uma média mensal líquida de 4%. Tá? Então essa é a média que a gente tem líquida, tá? De retorno no caso desse robô, por exemplo. Então se a pessoa começa ali com seus R$ 1.500, ela vai ver números modestos. Tá? Então cerca de R$ 60 por mês líquido, de média, já descontando todos os custos. R$ 60. 4%, se a gente for realista, bate qualquer operação tradicional, né? Investimento tradicional aí, poupança, CDI, WIFIs, né? Tá batendo com certa tranquilidade em 2023, você tendo um retorno de 4%. Então é bastante coisa, tá? 4% de retorno líquido, 40% em 10 meses é muita coisa. A diferença é que quando a gente está com baixo capital, esses números serão modestos. Mas se a gente pegar pelo menos, por exemplo, uma pessoa que está operando com R$ 15 mil, né, que seria 10 contratos ali, e a gente começa a colocar essa porcentagem, aí os números já ficam mais interessantes. Seriam R$ 6 mil de retorno líquido. Né? Se a gente divide ali pelo número de meses, né? Então seriam cerca de R$ 600. Tá? Então assim, quem tem pouco capital, tá com baixo capital, não adianta se iludir. Às vezes a pessoa entra em contato falando, quanto faz por dia? Né? Eu acredito que o marketing que é vendido por aí faz tipo uma lavagem cerebral no pessoal e parece que as coisas são extremamente fáceis no sentido de você começar com R$ 1.000 e você vai fazer R$ 2, R$ 3 mil por mês sem dificuldade. Não é assim. Tá? Então, nesse robozinho, por exemplo, com R$ 1.500, a gente tem um retorno líquido de 4% ou 40% realmente na mão do investidor nesse ano de 2023. Aí tudo depende de quanto ele começou. Tá? Mas quem começa com pouco, que é a situação desse vídeo aqui, trazer um robozinho que opera com pouco para a pessoa começar, vai ver números modestos. Beleza? Então a gente tem 40% de retorno líquido na mão, batendo qualquer investimento tradicional neste ano de 2023. Beleza? Existem algumas formas de eu conseguir maximizar esse retorno? Além da pessoa fazer a alavancagem, né, não é em ponto aleatório, mas fazer a alavancagem respeitando os pontos do teste de Monte Carlo, que também é uma forma dela tentar alavancar, mas ela vai estar tomando mais risco, mas não deixa de ser uma forma. Tem outras possibilidades. Por exemplo, se a pessoa pegar ali a XP com assessoria digital, né, não ter um assessor, nada disso, ela já vai economizar alguma coisa, porque daí aquele custo que era as operações 944, né, vezes 2 que está com mini contrato, vezes o 0,50, então R$ 944, por exemplo, né, isso aí vai ser diminuído. Você pode dividir isso aí por 2, porque daí seu custo cai para cerca de 0,25.
só com as taxas ali da B3, uma compra, uma venda, tá? Então, você diminui em 50% os seus custos com corretagem, né? Então, isso vai auxiliar no seu retorno, porque agora a gente tem 2.110 menos 475, que são as taxas, tá aproximado, menos os 20% de imposto e menos a VPS. Tá? Então agora ela teria um retorno, né, de cerca de R$1.000. R$1.000 de retorno. Líquido, tá? Livre de qualquer taxa, enfim. Já está descontando a VPS, estamos descontando as taxas, dessa vez sem assessoria, né? Somente uma assessoria digital, né? E o imposto, beleza? Então a gente já teria um retorno de R$1.000 líquido, já fica mais interessante, tá? Só um minutinho. Então, beleza, a gente tem um retorno líquido, então, desta forma, com a XP, né, sem assessoria, né, assessoria digital, para não pagar corretagem, de líquido de R$1.000. Então, considerando o capital de 1.500, a gente está falando em torno de 66%. 990. Vamos aproximar para 67%. 67% de retorno líquido, tá? 67% a gente divide pelos 10 meses, a gente já está falando de um retorno de 6,7%, médio mensal. Então já melhorou bastante, o que era R$60 por mês, né, de média, ele já vai para 100. Isso só fazendo essa situação de ter uma assessoria digital na XP, por exemplo, né, e não pagar a taxa de corretagem. Então a gente já conseguiu maximizar bastante o ganho desta forma. A VPS, algumas corretoras, elas vão oferecer uma VPS gratuita, tá? Para operar um robô, boa, Marcelo. Eu não gosto muito, tá? Começa a travar, enfim. Mas tem essa possibilidade. Eu não vou considerar no cálculo, porque eu acredito que a VPS que as corretoras oferecem, elas são extremamente limitadas. Então eu só vou considerar a assessoria, tá? Então vou deixar só com a assessoria. Então a gente tem um retorno, né, com assessoria e tudo, você já tem um assessor, tem outros investimentos, não quer se desfazer disso, de média de 4%. Se a gente tirar a assessoria ali e deixar só as taxas da B3, a gente tem um retorno de cerca de 6,7%. Beleza? Esse retorno, seja de 4 ou de 6, né, ele já é um retorno extremamente interessante, né? Se a pessoa fazer uma alavancagem, por exemplo, ela pegou essa média ali nesses 5 primeiros meses. Nesses 5 primeiros meses aqui, né? Deu para pegar aqui um up legal. Ela já consegue colocar mais um contratinho, né, com o próprio retorno do robô líquido para fazer a alavancagem, né, e assim ela vai trabalhando a curva dela. Então assim, pessoal, resumindo, quem tem pouco dinheiro verá números modestos. Vai ficar mais complicado para trabalhar, tá? Porque as custas que recaem em cima, elas são altas, né? Então vai ficar um pouquinho mais complicado para trabalhar, principalmente quando chega num período desse. Tá? Mas quem liga e deixa ali tem um retorno interessante batendo qualquer investimento tradicional esse ano
esse robô, tá? Seja com 67% de retorno, tirando assessoria, seja com 40% de retorno líquido, tirando com assessoria, enfim. Né? Então, seria um retorno entre 40% e 67% líquido em 2023 até a presente data. Se a pessoa pegar a situação de girar esse robô, por exemplo, no Forex, eu não tenho propriedade para falar porque eu não conheço muito, mas aí vai ter um imposto de repatriação. Só hora que você traz o dinheiro, e se você, salvo engano, traz o dinheiro de forma parcelada, tem um limite, você não tem esse imposto, né? Então, digamos que você vai começar com esse robô que é possível, ou com microlotes, enfim, mas operar Forex, operar lá fora, né? Então, você já pode tirar aí os 20% de imposto, né? Você consegue tirar desses 2.100. Eu não sei como funciona as taxas, né? Como que são pagas essas taxas quando você compra, quando você vende, ou se essas taxas são pagas no spread, né? Então eu vou deixar da seguinte forma: eu vou deixar os 2.100, 2.100. Aí eu não tenho o custo do imposto, que é 20%. As taxas, eu não sei como é calculada essa taxa de compra e venda no Forex, que eu não opero, tá? Então, quem conhecer, quiser deixar no comentário aí, seria interessante, tá? Mas pelo menos o custo com uma VPS você vai ter. Então, a gente cai ali para R$ 1.800 de retorno, tá? Digamos que a gente perca, seja com spread ou algum tipo de taxa no Forex ali, R$300. Sobra para a gente aí R$ 1.500. Esses R$ 1.500, considerando que o capital mínimo é 1.500, a gente está falando de 100% de retorno. Dividido por 10 meses, e a gente já vai para 10%. Beleza? Então, dentro desse contexto, a gente tem a possibilidade mínima, com os resultados que ocorreram até agora, tá? Que eu trouxe para vocês aqui. Operando aqui no Brasil, com assessoria e tal, né? 40% em 10 meses, média de 4%. Sem assessoria, para não pagar a corretagem, só fica com as taxas da B3, 6,7%, média mensal, ou 67% de retorno no período. Operando no Forex, lá fora, em relação ao Forex eu trouxe algo não tão completo porque eu não tenho esses dados, tá? Então a gente fez uma conta já descontando algum tipo de taxa, uma VPS que você vai ter que ter, não tem jeito. Já vai para uma média mensal de 10% ou 100% de retorno líquido no ano de 2023. Tá? Então a gente tem 3 cenários com esses robôs. Os 3 cenários estão com ótimo retorno financeiro. Tá? Então esse é um dos robôs possíveis, né, de iniciar com R$ 1.500 de capital, com capital reduzido, ou seja, operar com mais capital, né, fazendo alavancagem nele conforme os pontos de rebaixamento, porque é um robô que apresentou um risco extremamente baixo. Beleza? Então quem tem pouco dinheiro, números modestos, quem tem mais dinheiro vai conseguir diversificar mais, vai conseguir buscar também números maiores. Então aqui está um exemplo, trazendo retorno líquido para vocês, trazendo as contas aí, as possibilidades, coisa que você raramente vai ver por aí, beleza? Um abraço para todos e fiquem todos com Deus.